Mateus capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes sobrenaturais operam nele. Porque Herodes tinha ordenado que prendessem a João, e o acorrentaram e o lançaram no cárcere por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão. Porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E Herodes queria matá-lo, mas temia o povo, porque o reconheciam como profeta. Ora, na ocasião do festejo do dia natalício de Herodes, a filha de Heródias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, pelo que este lhe prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. E ela, instruída pela sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João, o Batista. Então o rei se entristeceu, mas, por causa dos seus juramentos e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que lhe fosse dado a ela o que pedia. E o rei mandou decapitar a João no cárcere, e foi trazida sua cabeça num prato e dada à jovem, e ela a apresentou à sua mãe. Então chegaram seus discípulos, tomaram o corpo e o sepultaram, e trouxeram as novas a Jesus. E ouvindo Jesus isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e afastado. E quando as multidões o souberam, vieram das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, e curou aqueles que estavam enfermos entre eles. E quando anoitecia, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, saindo pelas aldeias, comprem o que comer. E Jesus lhes disse: Não há necessidade que vão. Dai-lhes vós mesmo de comer. E eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: Trazei-mos aqui. Então ordenou às multidões que se assentassem sobre a relva, e tomando 5 pães e os 2 peixes, levantando os olhos ao céu, os abençoou, e depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. E todos comeram e se saciaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços em 12 cestos cheios. E os que comeram foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E em seguida Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele à outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E ao anoitecer estava ali só. E o barco já estava à distância de vários estádios da terra, no meio do mar, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À 4ª vigília, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, turbados, disseram: É um fantasma, e clamaram cheios de medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temais. Em seguida respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. Então ele respondeu-lhe: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar, e clamou: Senhor, salva-me! Naquele momento, Jesus estendeu a sua mão, segurando-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando eles subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E terminada a travessia, aportaram à terra em Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, propagaram por todo aquele lugar e lhe trouxeram todos os enfermos. E lhe rogaram que apenas os deixasse tocar na orla do seu manto. E todos os que a tocaram ficaram curados.